Fala, Youngers, tudo bem com vocês? Pessoal, uma boa noite a todos nessa segunda-feira, dia 25 de setembro de 2023. Estamos em mais um Depois da Bandeirada Fórmula 1. Hoje estou aqui com um convidado mais do que especial, José Pedro Morgato e Matheus Henrique, estamos aqui. Bom, antes da gente começar o bate-papo, lembrando a vocês, se inscreva no canal, curta, compartilhe, comente, se inscreva também no Bibliomania F1, isso mesmo, um canal espetacular que o José fala aí bastante sobre a Fórmula 1, então sigam lá o Bíblio, sigam também o Matheus Henrique Automobilismo. Bom, José, boa noite, seja bem-vindo, é uma honra ter você aqui. Muito obrigado, Fabrício. Boa noite, Matheus. Um abraço a todos que nos acompanham aqui. Uma satisfação muito grande participar aqui do Depois da Bandeirada e mostrando um pouco mais do Bíblio, mostrando um pouco mais também, falando, né, sobre essa categoria que tanto amamos. Obrigado aí pelo convite. De nada. Matheus Henrique, boa noite. Boa noite, meu caro amigo Fabrício. Boa noite a todos. Younger do Brasil. Já falamos com uma coisa monótona, com pouquíssima emoção. Tivemos o fiasco do Pérez, mais um para a conta dele. E eu vejo assim, Fabrício, que ele... Olha, o Pérez... Tá difícil de defender o Pérez, hein? Igual eu falei pro meu chefe hoje no serviço, hoje na Shopee, que não dá mais para defender o Pérez. Está difícil, viu? Está cada vez mais difícil de defender o Sérgio Pérez. Está super complicado. O Pérez é impressionante como ele não se ajuda. A questão não é só o carro, que é só o carro desenvolvido para o Verstappen. Essa que é a verdade. Sim, sim. Bom, na opinião de vocês, qual piloto pode ser considerado a surpresa da corrida? Piastri. Surpresa para mim seria o Gasly. Porque primeiro a Alpine não tem um carro tão competitivo. Segundo, eles andaram bem no circuito japonês, né? Tanto que conseguiram um nono e um 10º lugares. E o Gasly estava num ritmo melhor. Então, eu não colocaria o Piastri, apesar de ser a primeira vez que ele guia no autódromo japonês, mas a McLaren foi muito bem durante todo o fim de semana. Então, para mim, as surpresas é o Gasly mesmo com a Alpine lá embaixo. Mas é a grande surpresa para mim, sem dúvida. Sim, eu concordo com você, José. E também eu estava vendo um vídeo aqui do GP em Casa Plus. Ele falou que nas últimas voltas de corrida o Gasly ele tinha um combinado com o Ocon, que era deixar o Ocon abrir para o Gasly ultrapassar, que o Gasly estava mais rápido para tentar ultrapassar o Alonso, né, pontuar no campeonato, ter mais pontos. E aí o Gasly ultrapassou o Ocon e tal. Só que depois, nas últimas voltas, pedem para o Gasly devolver a posição para o Ocon. Não sei se vocês repararam nisso. Sim. E o Gasly, né, tanto que ele até mostra a imagem on board, o Gasly pé da vida, na última volta começa a xingar, ver que o cara tava bravo mesmo, mas no fim ele deu a posição pro Ocon. Essas decisões assim essas decisões de equipe assim são bem polêmicas mesmo, né? A gente vê em várias equipes, né? Mercedes, Ferrari, Red Bull. Na McLaren também a gente viu isso durante a prova, o Norris falando para o Piastri, né? Para o Piastri abrir passagem. Também a gente teve isso. Então, é bem polêmicas mesmo, mas colocando numa realidade um pouco maior, a Fórmula 1 sempre foi assim, por incrível que pareça, sempre foi. Não é apenas de hoje em dia, mas já de vários anos, para quem consegue acompanhar um pouco a história, sempre foi assim. Então, sim, é normal o Gasly ficar meio injuriado da vida, né? Ficar com raiva naquele momento, mas ordens foram ordens.
Um exemplo, o Multi 21 de 2013, que era o número 2 à frente do número 1, que o Vettel não obedeceu, né? E que ultrapassou ali, né? E eu acho que isso foi por conta do GP do Brasil 2012, né? Que o Weber, ele pressionou o Gasly, não, o Vettel, né? Na verdade, o Grande Prêmio do Brasil de 2012 começou com uma recuperação do Vettel, Sim. depois de uma batida com o Sérgio Pérez e o Bruno Senna. E aí ele... Não entendi, Matheus, desculpa. Lago Chicolândia. Ele rodou o Vettel na curva do Lago Chicolândia. Exatamente. E aí o Vettel precisava da posição para ganhar o campeonato. É uma situação diferente, né, se a gente for pensar. Sim. Mas numa equipe intermediária, não é de se estranhar realmente. E olha que a gente teve, para esse Grande Prêmio do Japão, a gente teve 2 ordens, né? Na verdade, para mim foram 3, que ainda teve a do Hamilton ainda. Foram 3 ordens, né? Se a gente for colocar para esse contexto. Sim, eu concordo com você, Matheus. Fabrício, olha, sabe por que eu coloco o Piastri como destaque? Para começar, o Piastri como piloto, como destaque para o dia da corrida. Primeiro... Opa. É o cachorro do Matheus Sócrates, que late. Tem que dar lá da graça. Assim, eu coloco o Piastri, Fabrício José, pelo fato, assim, de que ele fez um bom classificatório no Japão, no sábado, fez uma corridaça no domingo, quase, sabe, faltou se posicionar melhor para tomar ponto do Verstappen. Na verdade, se preocupou demais com o Verstappen, e aí o Norris veio por fora e varreu ele na curva 1, pelo lado de fora. E assim, Piastri fez uma boa corrida, a McLaren começou mal o ano, vamos lembrar. Fabrício, eu lembro que a gente falou, você e o Luiz, no GP da Arábia Saudita, quando a gente participou a gente fez o Young Races podcast no domingo. Acho que foi depois da bandeirada. Isso, lembrei. Depois da bandeirada. De que a McLaren estava se apequenando. Estava caindo, até que eles falaram assim, opa, precisamos mudar urgentemente, o quanto antes, porque senão a coisa vai ficar complicada. E eles mudaram. E a equipe que mais evoluiu ao longo do ano até aqui. Eu concordo. Inclusive, a McLaren, pelo que falaram no News, ela estava com o carro de 2022, né? Uhum. E aí, para ajustar para o carro atual, que um carro espetacular. É a quarta ou quinta força no campeonato, né? Uhum. Sim. Atualmente a gente pode colocar como quarta força, atualmente. Não é a quarta colocada ainda dos construtores, mas se continuar nessa subida que está vindo desde Silverstone, vai passar Aston Martin até o final do ano. Sem dúvida passa. A diferença já está bem menor. E enquanto a McLaren foi subindo, a Aston Martin caindo, né? E, bom, o que vocês têm a dizer sobre a corrida de Sérgio Pérez? Nossa. Jesus, eu sabia que ele ia entrar nisso. Para mim foi um desastre. Simplesmente um desastre, porque eu nunca vi um piloto que foi tão afobado quanto o Pérez foi nessa corrida do Japão. Ele foi muito afobado, cometeu um erro, como é que eu posso dizer assim, um erro de principiante. Grosseiro. Naquele do Magnussen, em cima do Magnussen, quando tocou no grampo,
quebrou 2 asas dianteiras, 2 bicos. Então, foi um desastre a corrida dele. E abriu a chance do Verstappen ser campeão na sprint do Qatar, que não tinha essa chance. Então, foi desastrosa essa corrida. Do Pérez foi desastrosa. Sim. Matheus? Fabrício, vamos lá. Hoje você ligou o modo chicotada, hein? Você ligou o modo chicotada. Vamos lá. Olha, Sérgio Pérez, me ajuda, meu filho, a te ajudar. Porque tá difícil, hein? Tá cada dia vez mais difícil, hein? Bem difícil. Bem difícil mesmo. Olha, Fabrício, primeiro, corrida do Pérez foi um fiasco. Segundo, um carro que ele tem nas mãos, e você ficar 5 classificações seguidas classificando mal, olha, Fabrício, tá difícil, hein? Sinceramente, tá difícil de defender o Pérez cada dia mais, hein? Tá bem difícil. E Fantasminha Lawson começa a perturbar a cabeça dele. Não é Fantasminha mais Ricardo, não. É Leon Lawson agora. E outra, aquela imagem dele no carro, de castigo, aquilo, Fabrício, aquilo é... Nossa, como diz o Eric Jacan, o Pérez foi a vergonha da profissão. Uma Mateus. vergonha. Vergonhoso. Muito vergonhoso. Cara, foi uma das atuações mais vergonhosas da história de Sérgio Michel Pérez. Matheus, você tirou as palavras da minha boca. Foi uma vergonha. Porque assim, cara, primeiro, ele já comete um erro. Para começar, ele comete um erro na entrada da Spool, que é aquele contornozinho que faz uma subida, sai da Spool, vai para 130R. E aí depois as Canicácios. Aí teve esse toque com o Magnus. O toque com o Bottas. Com Bottas foi com o Sargent, não? Não. O Pérez toca no Bottas. Na largada. Na largada ele toca com o Hamilton na largada. Sim. Quem toca com Bottas é o Albon e o Ocon. Ah, sim. Desculpa, José. Obrigado. Sem problema. Não, assim, cara, olha, tá difícil de defender o Pérez, né? Tá realmente tá cada dia mais complicado. Fabrício, assim, a gente fez uma participação no Young Podcast com o meu irmão Marcos, assistam lá, que tá sensacional. De que ele mencionou a questão do carro, mas honestamente, tá difícil de defender o Pérez, viu? Olha, posso queimar a língua de uma tal forma que nunca visto antes. O Pérez, se ficar nessa toada aí até o GP do México, olha, ele vai passar uma vergonha no GP do México, no GP de casa, viu? O Pérez. Do jeito que ele tá, a cabeça dele um pastel, Fabrício e José, tá cheirando, viu? Tá cheirando um passeio, tá cheirando uma vergonha do tamanho do mundo do Pérez no México. Verdade. Bom, na minha opinião, aquela cena dele entrando no carro depois de volta ser abandonado, aquilo aí foi ridículo. Patético. Aquilo ali eu fiquei olhando pra televisão e falei, eu tô ficando louco? Ou o cara vai voltar? E voltou, deu uma volta e voltou pro box. Mas ele fez, a Red Bull também foi inteligente, arranjou uma brecha no regulamento para poder não tomar uma punição na próxima etapa. Então aí eles foram inteligentes. E, Pérez, me ajuda a te ajudar. Você tá passando vergonha. E olha, para mim, de 25 do ano que vem, se ele continuar tendo esses desempenhos, para mim não passa. Fabrício, olha só, vamos lá. Sobre o Pérez ainda. Eu acho que Vegas é uma pista de rua.
que historicamente ele vai muito bem. Vamos fazer um exercício aqui. Vai que ele vence em Las Vegas. Tecnicamente falando. Vai que ele vença. Vai que ele liga o modo turbo. Sem cerimônia nenhuma. Entendeu? Então, assim, o Pérez é uma gangorra louca esse ano. Tá uma gangorra louca esse ano. Fez 2 corridas maravilhosas em Jeddah e no Azerbaijão. E um fracasso nas pistas de alta. Sem contar que ele foi um fracasso nas pistas de alta. Nas pistas mais velozes. Sim. Fabrício, José, vocês viram o Pérez nas pistas de alta? Eu não vi. O Pérez eu não vi. Eu não consegui ver. Eu não consegui ver nas pistas de alta. Olha, eu vou defender um pouco. Literalmente, eu vou defender aqui um pouco. Mais pelo contexto da equipe do que pelo piloto em si. Primeiro, ele não tem o nível do Verstappen. É injusto a gente comparar o Pérez com o Verstappen. O carro faz a diferença? Faz. Mas o braço faz mais ainda. O piloto que está no carro faz mais ainda. E isso o Verstappen é nível campeão mundial. O Pérez é ótimo piloto, mas não é do nível dos campeões mundiais. Primeira coisa. Segundo, a gente tem que pensar que a Red Bull não vai dar condições iguais para os dois. Não vai. Não vai. O Pérez tem a obrigação de ser vice-campeão mundial. Acabou. Essa é a obrigação dele. E ele, nessas provas finais, ele vai ter que andar na frente do Hamilton. E na frente do Alonso. Só. E só. E ficar de olho no Sainz, que o Sainz está chegando. A diferença do Pérez para o Hamilton é 33 pontos. E como o título vai ser decidido na outra semana, certeza que vai ser decidido o título de pilotos, e o de construtores eles já ganharam, podem esperar. Escreva o que eu estou dizendo também. Podem esperar. O Pérez vai ganhar no México. Ele vai ganhar no México. Meu Deus! Ele vai ganhar no México. Ah, não, acho difícil. Las Vegas ele não ganha. Las Vegas, eu não sei nem se a Red Bull... Primeiro porque Las Vegas é uma surpresa. Ninguém sabe, ninguém conhece. Totalmente nova e vai ser indigesto de ver. Porque 3 horas da manhã ninguém merece também. Não, então, vai ser difícil. Vai ser 3 horas da manhã. Sim. Mas é uma pista que ninguém conhece. As outras pistas, a Red Bull domina. Austin, México, Abu Dhabi. São 3 para a Red Bull, certeza. Qatar eu tenho dúvida, que é um circuito apertado. Brasil no ano passado só deu Mercedes, pode dar Ferrari esse ano. E Las Vegas é um ponto de interrogação. O Pérez está indo mal em desempenho? Sim, está, pelo carro que tem. Mas é o carro que a equipe dá para ele. E ele está fazendo o papel dele porque ele ainda é vice-líder e a equipe já foi campeã mundial. Simples assim. Sim. Eu concordo, José, com o que você disse. Olha, gente, Las Vegas é uma surpresa, né? É uma incógnita. Como você disse no After Race, a pista é como... É o porquinho do Chaves. É o porquinho do Chaves. É o porquinho do Chaves. Eu curti isso. E eu vi muitos vídeos ano passado e esse ano do Lewis dando voltas em Las Vegas com a Mercedes. Será que pode ser na pista que ele deu a volta? Não.
A pista ela vai ser fechada pouco antes, alguns dias antes da prova. Se eu não me engano, vai ser 2 semanas antes ou 3 semanas antes. Não fecha antes disso. É porque eles vão passar. Só para vocês terem uma ideia, meninos. Eles vão passar pelos principais pontos de Las Vegas. É isso que eles vão fazer. Cassino. Eles vão passar pelos principais cassinos de Las Vegas. Ou seja, eles vão fazer uma corrida à noite lá para ser um show americano. É isso que eles vão fazer em Las Vegas. E eles vão ter uma reta lá de quase 2 quilômetros. Se eu não me engano, são quase 2 quilômetros. Então, é uma pista de uma reta só, cheia de curva fechada. É isso que vai ser. Então, vai ser uma corrida iluminada, uma festa gigantesca. E é para brilho, é para show, é igual Miami. Vocês nunca vão esperar que eles vão fazer vários circuitos ao redor de um estádio de futebol americano que o pódio fica lá no meio do estádio. O estádio não é pequeno. Las Vegas vai ser a mesma coisa. E olha, é uma das coisas que eu tô mais animado para ver. Eu não. Juro, eu não. Eu acordar 3 horas da manhã para assistir essa corrida. E os treinos, se eu não me engano, é 1 hora da manhã e o outro é às 5 horas da manhã, eu não tô animado, não. Mas nem nunca. Não mesmo. Eu tô animado para ver o desempenho das outras equipes, né? Porque é uma incógnita, mas eu tô com você que a Mercedes e a Ferrari podem ganhar aqui no Brasil. Eu acho que a Ferrari vai ganhar no Brasil. A Ferrari ganha no Brasil. Ferrari tá rápida. Ferrari melhorou muito. Desde que começou a testar aquelas peças de 2024 no carro, que eles começaram a testar em Monza. Olha, pode ser, hein? Pode ser. E, claro, o Pérez ganhando no México. Que lá a Red Bull vai passear. Certeza que a Red Bull vai passear lá. Sim, e olha, eu tava pensando, né, como que eles, assim, né, pô, viajam o mundo inteiro, e essa semana não vai ter Fórmula 1, então eles estão voltando para a Europa agora, porque já tem que preparar tudo para Austin, então, perdão, Qatar, então, mas é incrível, né, se você for olhar, o campeonato, ele tá legal, é só tirar o Red Bull. Sim. Porque se não tivesse o Verstappen, o campeonato ainda não seria decidido. E o Pérez não seria líder, tá? É. O Pérez não seria líder. Poderia dar Hamilton, Alonso. O Alonso, sim. Acredito. O Hamilton também, né? Mas essas coisas, né? O Pérez tem que melhorar muito para essas provas finais. Sim. Bom, Matheus. Olha, Fabrício. Assim, falando sobre a pista de Las Vegas, pode ser um belo ponto de interrogação. É aquele belo ponto de interrogação. Segundo, eu já vou discordar um pouquinho do José. Fica à vontade. Porque no México, cara, olha, o Pérez ganhar no México é improvável. Para mim é improvável, porque, Fabrício, pela fase do Pérez, o Pérez está numa fase horrorosa, cometendo erros um atrás do outro. Uma sequência de erros do Pérez. E assim, as 2 últimas corridas, o Verstappen no México deitou e rolou lá. Deitou e rolou no México. Estados Unidos, Red Bull na certa. Agora, Interlagos, eu não sei. Interlagos é sempre uma corrida maluca, sabe? Aquela corrida imprevisível nos últimos anos.
E aí a Mercedes... Tem 2 vitórias da Mercedes, né, Matheus? Também. Exatamente. Seguidas. Exatamente. E a Mercedes, no Brasil, quando os caras falam, opa, Brasil, opa, tecnicamente o nosso reduto lá, já que não tem o GP da Alemanha, é o nosso reduto lá, e pela apoteose de 2021, cara. Pela apoteose de 2021. E assim, eu queria, Fabrício, se é que você me permite perguntar para você, qual foi a sensação que você sentiu naquele 14 de novembro de 2021? Do Hamilton pegando aquela bandeira brasileira e certamente na sua cabeça te lembrou você. Olha, eu assisti, vou ser muito realista. Eu não sou da época do Senna, tá? Eu sou uma época depois. Mas eu vou te dizer, foi bom para os brasileiros, para alguns brasileiros, para mim não. Porque não é o mesmo sentimento que fosse um piloto brasileiro pegando a bandeira brasileira. Igual eu vi o Massa em 2006. Eu assisti aquela corrida ao vivo em 2006. Ali foi uma sensação de alegria, de explosão, de gritar, de vibrar, achar que realmente o Brasil estava voltando. O Hamilton, para mim, naquela prova, ele foi muito bem, tanto nas 2 provas, mas tem um único detalhe. Eu respeito quem gostou, tá? Nada contra, muito pelo contrário. Respeito quem se sentiu homenageado, quem se sentiu feliz com aquela atitude bonita do Hamilton de reconhecimento aos fãs brasileiros, tá? Nada contra. Mas, para mim, tem uma diferença fundamental. Não era um brasileiro. Foi um inglês que gosta do Brasil que segurou a bandeira brasileira. Se fosse um brasileiro, eu ia falar, cara, seria espetacular, seria sensacional. Mas era um inglês. Então, Sim. tá? Esse foi meu sentimento. Assim, foi bonito que ele fez. A corrida dele foi fantástica, sem dúvida. Ele aproveitou a chance que teve, mas não é a mesma coisa. Tá bom? Não, sim, concordo, José. Concordo. Porque assim, eu acho que, José, se é que eu posso tocar aqui nessa questão aqui, se o Fabrício, se é que eu posso tocar, Claro. assim, tem uma relevância, assim, eu acompanho o automobilismo há 23 anos, né, desde o ano 2000, naquela batalha do Mika Hakkinen com o Schumacher, né, e quando o Schumacher ganhou o tão sonhado tricampeonato mundial, eu comecei a acompanhar com o meu irmão e passou um filme na minha cabeça, assim, de muitas histórias que eu vivi, sabe, com a Fórmula 1. E o meu irmão ter participado do Young Race Podcast foi uma coisa espetacular para mim. Do conhecimento que ele tem, sabe? José, se você for sentar com ele numa roda, aqui na live, aqui, na nossa roda, mesmo que virtual, sobre automobilismo, você vai ficar impressionado do quão de conhecimento ele tem. Será uma honra. Pode marcar que a gente conversa, será uma honra. Com certeza. Vamos marcar aqui. E, bom, Matheus, perdão te interromper, por favor, continue. Porque, assim, eu, como cidadão negro, assim, você para um pouco para pensar do Hamilton ter chegado como primeiro e único piloto negro até aqui, de ter passado muitos perrengues profissionais na vida pessoal, na vida profissional, sofria bullying na escola,
Foi, sabe, é por isso. Eu acho que eu acho que ele, eu acho que meu intuitivo assim, naquele dia 14 de novembro de 2021, o final de semana na Interlagos daquele GP Brasil de 2021 começou tenso, com aquela punição de 5 posições na sprint. Ele tinha feito a pole, largou de último, por conta que a asa estava 2 minutos a mais. Sim. Do permitido. E aí ele faz uma boa sprint. E faz uma corrida simplesmente apoteótica. Boa, você foi muito elogioso. Ele fez uma sprint espetacular também. Sim, excepcional, excepcional. Foi. Excepcional. E fez uma corrida lendária, cara. De campeão do mundo, sabe? Sim. E sem contar aquela narração do Sérgio Maurício, que foi espetacular, foi estupenda, foi fora de série. Aquela narração fica na mente, na alma e no coração. Não tenho o que falar. Aquilo. Sem contar que. Sem contar minha mãe. Minha mãe que não acompanha. Minha mãe acompanha pouquíssimo Fórmula 1. E eu via na minha frente, assim, eu estava sentado no canto do sofá, na sala, ela se emocionando. Todo mundo aqui em casa vibrando. Parecendo que o Hamilton tinha ganhado o campeonato mundial. Aquilo foi de arrepiar. Eu Foi de arrepiar. imagino. Foi de arrepiar, foi histórico, foi um final de semana histórico. Cara, nossa, foi simplesmente sensacional. Não posso falar que uma palavra que eu sempre geralmente falo, né? Não vou falar. Não vou falar, porque senão aí depois, né? O povo cai matando na internet. Então, assim, foi simplesmente maravilhoso esse dia 14 de novembro de 2021. E para quem estava lá em Interlagos, cara, olha, jamais vai se esquecer. Então, e sem contar todo mundo gritando, olê, 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 Senar, Senar, Senar. Dentro do pódio. A torcida gritando no pódio. Foi simplesmente impressionante. Sim. Matheus, então eu vou te falar. Desculpa, Fabrício, mas primeiro, agradeço por você compartilhar isso, Matheus, primeiramente, tá? De coração. Segundo, a carreira do Hamilton é uma carreira muito vitoriosa. Isso aí, todo mundo tem que ter orgulho da carreira dele, tá? Ele já teve vitórias muito boas, ele tem mais de 100 vitórias, é o único piloto na casa de 3 dígitos na história, tem seus 7 títulos mundiais, ele teve a competência de guiar por 2 equipes grandes, ele teve essa competência, que foi 2007 uma Guerra Fria, 2008 ele liderar uma equipe no seu segundo ano, 2009, 2010. 2010 ele chegou a brigar pelo campeonato, em 2010, mas estava meio complicado. Mas sempre liderando a equipe em si. Então, ele já fez muito pela carreira dele, sem dúvida. E é uma coisa de orgulhar, tá? E a última vitória do Hamilton foi exatamente essa do Brasil. Não foi a do Brasil, não, minto. Foi a do Qatar. Foi Jeddah. Foi Jeddah. Foi uma das últimas vitórias, perdão. Foi uma das últimas. Tudo que ele fez já é de dar orgulho. Simples assim. E ele é um dos maiores da história e vai ser sempre lembrado. E é o maior dessa geração, sem dúvida. Para quem acompanhou Schumacher ganhando seus campeonatos, para quem acompanhou o Senna pelo Brasil, mas também Nelson Piquet na década de 80, Fittipaldi na década de 70, é de se orgulhar desses campeões mundiais. E, cara, continue se orgulhando dele. Se é seu ídolo mesmo, se você é fã dele,
continue. É lindo a gente ver esse sentimento aí, ó. É lindo da gente ver esse sentimento pela Fórmula 1. E é isso que falta muito hoje em dia. De ver esse brilho nos olhos, igual deu para ver aí no seu depoimento. Sem dúvida alguma. Porque, Parabéns. Assim, Parabéns, viu, Matheus? Desculpa fugir da pauta, Fabrício, mas eu tinha que Não, parabenizar mesmo. não, é que assim, isso? José, é que assim, José, assim, é que assim, José, eu demorei para perceber. Eu confesso aqui para você, para o Fabrício, que eu demorei para perceber isso. De certa forma, eu demorei. E ainda mais sem contar ainda mais sem contar aquela coisa. Será que eu posso falar, Fabrício? Daquela Claro. coisa aberraciosa de Silverstone, na semana de Silverstone, aquela fala aberraciosa do senhor Nelson Piquet, que para mim foi uma das coisas mais nojentas que eu já vi. Nunca visto antes de um campeão mundial. Também o senhor Jack Stewart, Mário Andretti também, sempre com falas preconceituosas. Helmut Marko que o diga. Então, assim, finalmente eu pude, né, falar isso, porque eu tava... às vezes você fica engasgado, sabe? Você fica entalado, sabe? Porque às vezes você tem que falar isso, sabe? Botar pra fora isso, sabe? E às vezes eu não consigo por medo de falar, por rejeição. Mas, assim, cara, é que aquilo, José, aquela fala, eu sou como uma, sabe? Como uma porrada, sabe? Como um tapa assim na cara, assim, sabe? De tipo, desmerecendo, querendo desmerecer o Hamilton, querendo diminuir o Hamilton. Por isso que eu tô falando isso aqui hoje, porque às vezes você precisa Matheus, sair um pouco da casinha. sim. Perdão te interromper, mas também, se você for olhar, o Piquet também era assim com o Senna, né? Falava um monte de coisa do Senna na época do Senna, então o Piquet ele é um grande piloto. Ele é um grande piloto. Tanto que Mas a a treta, pessoa dele é péssima. mas ele é uma pessoa péssima. Bom, entrando aqui na próxima questão, né? Aproveitando, José, que a gente está falando aqui, eu acompanho automobilismo desde que eu me conheço por gente. Eu tenho 14 anos. E nesses 14 anos de vida, nos 14 eu acompanho. Eu lembro que tem fotos minhas do meu pai pequenininho, eu bebezinho, sentado no colo dele vendo a Um corrida. abraço, seu Marcelo. E o que o esporte faz com a gente vê ídolos. E a gente se apaixona cada vez mais. Então, se hoje eu tô aqui, é porque eu amo, eu sou fanático por esse esporte. E é isso. Mas vamos aqui para a próxima questão. Liam Lawson pode ser considerado o destaque da corrida? Fabrício, olha. Vai, José, vai o primeiro dos mais Não, velhos. não, primeiro mais velho, não, pode parar com isso. Aqui a gente está em igualdade aqui, não tem dessa não. O Leon Lawson não é o destaque da prova, apesar de ter andado bem, 11º, ele se manteve. A AlphaTauri não tinha carro. Ele poderia brigar por um ponto ou outro. Ele andou bem, mas andou no limite que o carro proporcionou. Então, para mim, não é uma surpresa. Agora, se você fosse perguntar de Singapura, aí era outra história. Singapura, para mim, ele foi o grande destaque da prova. Mas Suzuka, não. Suzuka, ele andou onde o carro pôde. Literalmente. Foi isso que ele fez. Tanto que quem caiu foi o Tsunoda. O Lawson, não. O Tsunoda caiu durante a corrida, né? Nos treinos, os dois se equivaleram.
Mas durante a corrida, quem caiu foi o Tsunoda. O Lawson Sim. não. Mas não chega a ser destaque, não. Matheus. Olha, Fabrício, o Leon Lawson, meu dia de desempenho do Leon Lawson foi regular. Regular. Irregular para o quê? E destaque não. Destaque não, Fabrício. Ele conseguiu nessas 3 últimas corridas que ele esteve na AlphaTauri. Eu ia falar Alfa Roça, mas enfim, eu ia falar Alfa Roça. Mas enfim, ele conseguiu ser regular, ser constante, ser mais consistente que o Tsunoda. Porque nas 3 últimas corridas, o Tsunoda, 2 abandonos. E um ali, né, considerável, perto ali nos pontos. O Yuki Tsunoda. Então, assim, o Tsunoda, o Leon Lawson fez um bom papel nas 3 últimas corridas. E assim, é uma pena mesmo, um pecado o Leon Lawson não ter vaga para 2024. Para mim é um pecado. O que esse menino andou, desculpa, foi um absurdo. Um absurdo. E tirar as Red Bulls no Q2 em Singapura, olha, se ele não jogou uma pulga atrás da orelha, ele jogou um grande problema, hein? Jogou uma bela de uma pimenta a mexicana na cabeça da culpa da Red Bull. Sim, sim, eu concordo com vocês. E olha, não duvidem, mas para mim a briga tá entre Sargent, Drugovich e Lawson para Williams no ano que vem. Olha, para mim os dois vão dançar, viu? Drugovich e Sargent? Pelo que o Leon Lawson andou, Fabrício. E olha que eu joguei essa pergunta no podcast. E assim, eu joguei essa pergunta para você, Fabrício. É uma pergunta encrenca, né? Digamos, melhor dizendo, que assim, eu perguntei para você lá que se o Leon Lawson poderia pintar na Williams e pode pintar. E eu quero deixar essa pergunta para o José. José, e aí? Leon Lawson pode pintar na Williams no próximo ano? Não. Ele não vai. Ele vai ficar na Red... Ele não vai abrir o contrato dele. Ele não vai abrir mão do contrato dele na Red Bull. Se brincar, ele vai assumir a AlphaTauri o ano que vem. Na metade do ano. Alfa Roça, né? No lugar do Ricardo. Jesus! No lugar do Ricardo. O Ricardo não vai andar bem. Primeiro que o Ricardo conseguiu esse contrato porque a Red Bull reconheceu, né, que a sua segunda equipe não tem um líder. Não tem alguém que desenvolva. O papel do Ricardo não vai se andar perto ou andar na frente do Tsunoda. Esse ambiente vai se desenvolver. Só que ele vai ficar lá atrás. Simples assim. Então ele vai perder o lugar dele. Na Williams ele não vai, o Lawson não vai para a Williams exatamente por conta do contrato da Red Bull e ainda tem uma pequena possibilidade da Mercedes colocar um piloto dela na Williams. Ainda tem isso. Então são várias vertentes. Tá todo mundo torcendo para o Drugovich entrar. Drugovich precisa de dinheiro. Tem a chance do Mick Schumacher ir. Tem chance do Mick Schumacher ir. Só que o Mick Schumacher pode ir para outra categoria. Para o WEC. Guiar pela Alpine. E ainda a Williams pode reavaliar, é claro, né? Porque o Sargent está dando muito prejuízo e não repor. Impressionante.
e não é pouco, pode deixar ele para 2024. Então, o Lawson não vejo ele na Williams. Isso aí eu posso afirmar categoricamente. Não vejo ele na Williams pro ano que vem. Ele deve ficar mais um ano na Super Fórmula japonesa. Sim. Eu concordo super com você, José. É assim embaixo. Inclusive, eu estava vendo hoje em grupos de WhatsApp que o Lawson ele é o campeão dos maiores prejuízos, das equipes que tomaram mais prejuízo esse ano. Em segundo lugar está o Stroll, que quebrou mais carros, e ano passado foi o Mick Schumacher com a Haas. Mick Schumacher rachou 2 chassis ao meio. E ainda foi bem no início da temporada. Mônaco. Na Jeddah e Mônaco. Isso. Foi Jeddah e Mônaco. O Sargent, só para vocês terem uma ideia, ele teve que largar do box e ainda tomou uma punição de tempo porque eles tiveram que reconstruir o carro. Eles trocaram o chassi inteiro do carro da Williams. Então, é um prejuízo. E é grande. É grande esse prejuízo. Se eu não me engano, o prejuízo do Sargent está em quase 4 milhões de dólares. Se eu não me engano. Está em 3 e pouco, 4 milhões de dólares. Você imagina uma equipe que não é tão grande assim, para um piloto que não está dando retorno nenhum, porque não pontuou ainda, e ainda bater desse jeito? Complicado para ele. Sim, sim. Matheus. Olha, Fabrício, olha, sobre o Sargent, é a mesma coisa do Pérez. Tá difícil de defender, viu? Tá bem difícil. Tá bem difícil. O Sargent me parecia que, sabe, tudo bem, falta de experiência, mas do jeito que ele tá batendo constantemente, sabe, Fabrício, sabe, você não vê uma corrida linear dele, regular, constante, durante a temporada. E outra, assim, Japão, essa corrida junto com o Pérez foi um fiasco. Nessa corrida do Japão, foi um fiasco. Foi um fiasco, para dizer o mínimo, sabe? Sim. Foi um fiasco. O Sargent foi para mim, junto com o Pérez, foi a piada. Foram os piadistas da corrida. Sabe? A atuação do Sargent no Japão foi uma verdadeira piada. Só não foi mais piada ainda do que a do Pérez. Que a do Pérez foi literalmente uma piada. Com ele no carro lá, olhando para a cara assim, dos mecânicos assim, de assim, tipo, e aí, não vamos liberar, não? Não sei o que, sabe? Cara, parecia que eu tava vendo os Trapalhões, cara. Aquela cena do Pérez. É verdade. É verdade. É verdade, parecia os Trapalhões, assim, cara. Parecia que o Pérez incorporou Didi, Dedé, Mussum, Zacarias, tudo ao mesmo tempo. Sim. Não, aquela cena ainda do Verstappen saindo do box e o câmera ainda foi pegar o Pérez olhando para o Verstappen, foi realmente uma cena inesquecível durante a prova, viu? Ainda teve isso. E eu fiquei o dia inteiro pensando, como é que pode? Como é que pode um negócio desse? Foi só para burlar o regulamento, né, o Fabrício? Que eles liberaram o Pérez, né? Eles encontraram a brecha no regulamento para não tomarem uma punição no Qatar. Só isso que eles fizeram. Não tem outra coisa. Sim. E bom, a corrida de Lewis Hamilton e da Mercedes pode ser considerada boa? Olha, Fabrício, discreta. Discretíssima. E vou falar uma coisa aqui para vocês, sabe? Sobre aquela disputa dele, do Hamilton com o Russell. Na curva Spool.
que o Hamilton espalha para cima do Russell. Para mim, coisa de corrida, lance normal, segue o jogo. Nada. Não teve nada. Não teve absolutamente nada. O Verstappen, às vezes, cansou de fazer isso, espalhar o carro para cima do Leclerc, do próprio Hamilton, Interlagos, há que se diga. Assim, o Russell ainda ficou reclamando. Ô, Russell, faça-me um favor, você está reclamando do quê? Você sabe que é a Fórmula 1, é esporte de automobilismo. O seu maior adversário é o seu companheiro de equipe. Na pista, amigo, na pista, a cuíca ronca de uma maneira alta, bem alta. Outro ponto, Fabrício e José, que eu quero falar aqui para vocês. O Russell precisa entender que lá na pista não vai ter bonzinho. Cada um vai defender o seu. Vai defender o seu, sabe? Vai defender o seu de uma tal forma que fala assim, ó. Fala assim, hoje esse cara não passa porque não passa. Não passa porque não passa. É só vocês lembrarem de 88. 88, 89, a Guerra Fria. Senna e Prost. Aquilo ali é literalmente uma guerra. Uma guerra em alta voltagem. E assim, o Prost na de 89 falou assim, esse cara não vai ganhar de mim. Esse cara não vai ganhar de mim. Eu vou jogar tudo que for preciso para derrotar ele. Entendeu? Então, assim, o Russell precisa entender um pouco isso. E outra, sabe a diferença? Sabe qual foi a diferença do Hamilton naquele ano de 2007 perante ao Alonso? Foi a mentalidade dele em 2007. Fala assim, opa, ele é o seu companheiro de equipe? Não. É o seu adversário. E por isso que o Hamilton chegou naquele ano de 2007, chegou destruindo o Fernando Alonso. Destruiu o Alonso. Tanto que o Alonso teve que sair com o rabinho entre as pernas da McLaren. Depois disso, no ano seguinte, para 2008. E voltou para a Renault. Então, assim, é muito, sabe, o Russell é um ótimo piloto, um baita piloto, mas só que precisa entender um pouquinho isso, sabe? Precisa entender isso, de que sabe, seu adversário, seu companheiro de equipe, tudo bem, ano passado ele andou muito, esse ano ele vem oscilando muito, e a corrida da Mercedes, para mim, foi discreta, pouco apareceu, e assim, eu acho que ela pode ter uma performance boa no Qatar, boa, porque é uma pista travada, tem uma a reta principal, que é longa, e tem muita curva, é uma pista mais feita para a MotoGP, que, de certa forma, pode favorecer a Mercedes, né, lá em Zaire, mas assim, esse é o ponto que eu queria entrar na questão do Russell, porque o Russell, para mim, falta um pouquinho de veneno nele, em questão de jogador com o Hamilton. José? A corrida da Mercedes foi boa de acordo com o ritmo dela. Já sabíamos que a Mercedes não sairia de ser terceira ou quarta força em Suzuka. Os pilotos já tinham falado isso, já tinham afirmado. Falaram que não esperem a Mercedes brigando por vitória ou por pódio em Suzuka. E quem disse isso foi o próprio Hamilton. Primeira coisa. Foi ele que disse isso. Então, para mim, a corrida foi boa. De acordo com o que a equipe pôde proporcionar. Sobre o lance do Hamilton e do Russell, eu concordo com o Matheus. Para mim foi lance de prova. Brigou, o outro tomou a posição de dentro da curva, pegou a trajetória, continua a prova. Simples assim, acabou. Terceiro, e o mais importante,
o Russell arriscou uma estratégia errada de fazer uma parada só. Sabendo que a pista não choveu nenhum dia no Japão, e sabendo que o asfalto estava bem mais abrasivo, que os pneus estavam desgastando mais, fazer uma única parada, igual o Russell fez, era assumir um risco muito grande. Ele assumiu e errou. A equipe assumiu e perdeu. Tanto que os dois foram ultrapassados pelo Sainz no final da prova. Então, pelas limitações e pelo carro da Mercedes esse ano não ter encontrado o equilíbrio que precisava, que foi o próprio James Ellison que falou isso numa entrevista, que é o que mais eles estavam correndo atrás, a corrida foi boa. E mais uma coisa, o Toto Wolff falou na sexta-feira que eles já não estão mais trabalhando nesse carro. Então, não esperem muita coisa da Mercedes até o final do ano, sinceramente. Pode conseguir um bom resultado ou outro dependendo das condições de prova. Por exemplo, Qatar, Abu Dhabi, pode se dar bem Abu Dhabi, porque Abu Dhabi não é um circuito tão rápido, mas no restante terceira força para baixo. Eles vão ter que fazer alguma coisa, porque senão a Ferrari passa eles no campeonato de construtores e tá. Então, a corrida deles foi boa pelas limitações que tiveram. Sim, eu concordo plenamente com vocês. Vocês disseram tudo e assino embaixo. E sobre o lance do Russell e do Hamilton, foi ali lance de corrida, né? Mas eles ali. Foi uma briga que deu um pouco de emoção para a corrida, né? Uhum. Bom, McLaren poderá conquistar alguma vitória em 2023? Vitória, não. Não, vitória não. Algum pódio, pode. Ainda alguns pódios pode conseguir. Mas vitória só se as favoritas quebrarem. E sendo uma surpresa. Fora isso, vitória não. E se vier alguma vitória, alguma coisa, vai vir com o Piastri, não com o Norris. Se vier. Porque o Piastri tá andando mais do que o Norris. Os dois estão muito parelhos. Os dois. Mas o Piastri tá... Depois que conquistou o primeiro pódio, segura. Vai ser difícil segurar aquele garoto. Sim. Vai ser bem difícil. Sim, Matheus. Olha, Fabrício do céu, você arrumou a pergunta. Depois eu faço pergunta encrenca, né, Fabrício? Eita Deus. É o nosso homem, é o nosso menino formiga. Tá sempre rápido, como sempre, nas informações e nas perguntas. Assim, olha, vitória inviável. Pode ser. Vitória, assim, Fabrício, só se as favoritas quebrarem. Ferrari, Red Bull, Mercedes quebrarem. Só se, e outra, só se acontecer uma hecatombe. Só se Mercedes, Ferrari e Red Bull não forem para a pista. Pois é. Só Fora se vamos correr, vamos tomar um sol nesse calor e vamos correr. Fora isso, Fabrício. A McLaren está devendo em questão de velocidade reta. Está devendo um pouco. Ainda precisa, nas pistas de alta, elevar um pouco o nível. E eu tá pegando para a McLaren, ao meu ver. Mas ela evoluiu. Mas ela melhorou demais em comparado ao início do ano. Porque o início do ano, as coisas da McLaren, meu Deus, era triste de ver. Era triste. Lá atrás do pilotão, sabe? Tanto o Lando Norris, tanto o Piastri não conseguindo performarem bem no princípio do ano. Agora, o Piastri, esse menino que anda é uma coisa impressionante, Fabrício.
impressionante. Ele anda muito. Ele anda demais. Inclusive, Olha, se ele conquistar a primeira vitória dele na Fórmula 1, segura o menino que eu quero ver. Segura que eu quero ver. Segura, Fabrício, porque ele é o futuro campeão do mundo. Né? Olha aí, Alpine, o que vocês fizeram aí, olha. O que vocês arrumaram aí, ó, pra cabeça. Vocês conseguiram, hein? Vocês conseguiram perder um baita piloto chamado Oscar Piastri, hein? Um futuro campeão do mundo, hein? Posso até queimar a língua. Não tem o menor problema. Nessa aí você não queima, não. Ele Ah, é um futuro campeão mundial, sim. Já tô até emendando a próxima pergunta já do Fabrício. Sim, é isso que eu tava vendo agora. Não precisei nem sim. perguntar. Ele é um futuro campeão mundial e ele vai demorar menos tempo de ir para uma equipe grande do que o Norris. Isso é fato. O Piastri renovou até 2026. A gente sabe muito bem quem é o empresário dele. É o Mark Webber, que é o empresário dele. 2 australianos, inclusive. 2 australianos e rápidos. O Webber era rápido. Então, não vai me estranhar colocarem o Piastri numa equipe grande em breve. Não é de se estranhar. E principalmente, vamos jogar aqui. O Hamilton pode ficar mais 2 anos no máximo. 1 ou 2 anos no máximo. Dependendo da motivação dele e se a Mercedes entregar um carro para ele. Isso é fato. Isso é fato. O Alonso não briga mais por título. Apesar que está guiando uma barbaridade, mas não briga mais pelo título. O Verstappen vai estar quase em final de contrato. E ele já falou que esse contrato até 28 é o último dele. Ele já revelou isso. Que ele... E 2026 é um ano decisivo. Tirando os 3 campeões, não tem mais ninguém. Segura esse garoto. Se derem um carro bom para ele, segura. Ele é muito bom. Ele justificou isso nas categorias de base, sendo campeão direto. Segura esse garoto. Vai ser difícil. Sim. Esse aí é o próximo. Esse aí tá parecendo muito com o Kubica. Com o Kubica na época da BMW. 2006 a 2008. Que foi uma pena de um acidente de rally em 2011 que acabou com a carreira dele. Mas ele é muito parecido com o Kubica. Muito parecido. Segura. Vai ser difícil segurar esse garoto. Eu concordo com vocês, sem dúvidas. E, Piastri é um grande piloto, né? Verstappen também. Verstappen vem demonstrando um grande potencial e ele mereceu o esforço dele em 2023. Ele é o piloto do ano. Ele é o piloto do ano. Não, é o piloto do ano. Sem dúvida. É a revelação do ano. O Piastri é a revelação do ano. Sem dúvida. Sim. Bom, na sua opinião, o Sérgio Pérez poderá ser substituído em 2025 por Liam Lawson? Não. Pelo Lawson, não. Acho que não. A Red Bull não vai querer queimar um jovem, primeiro. Segundo, aqueles adesivos, a maioria daqueles adesivos que tem no carro da Red Bull, quem trouxe foi o Pérez. Quem levou foi o Pérez. Ou seja, dinheiro conta. O Pérez, ele tem a mesma situação que o Barrichello teve com o Schumacher na Ferrari. Que muita gente criticou ele, muita gente não levou a sério ele, só que ele ficou 5 anos na Ferrari. 5 anos? Não, desculpa, 6 anos na Ferrari. Ele ficou 6 anos. E desde o ano de 2002, para quem acompanhou sabe muito bem, foi renovação de contrato ano a ano. Falavam que nem imprensa. Será que eles conseguiram a renovação de contrato? Será que vai renovar de novo?
até que em 2004 ele renovou por 2 anos, até 2006, só que ele saiu em 2005. Eu não acho que o Pérez vá sair da Red Bull em 24, como muita gente já está falando, eu não acho. E para 25, eles não vão colocar o Lawson. Eles não vão colocar 2 jovens pilotos sangue quentes para guiarem pela mesma equipe. Não vai. Se for para substituir, vai colocar o Ricardo em 25. Se for para substituir. Mas 2 jovens, Red Bull não vai fazer a mesma coisa que Vettel e Webber. Não vão mesmo. Acho que não. Não vão querer voltar no tempo. De jeito nenhum. Não vão querer. Porque, cara, se você for olhar aqueles anos, 2010 principalmente, o Vettel brigou pelo título com o Webber até a última corrida. E não era favorito. Favorito era o Alonso. Sim. Petrov que o diga. Petrov. Acho que o Alonso tem pesadelo com o Petrov até hoje. Tem um pesadelo com aquele nome Renault amarelo bem na frente dele. Isso ele tem mesmo. Fato. Isso é um fato. E Fabrício, Leon Lawson substitui o Pérez na Red Bull. Concordo com o José. Não vai acontecer. Não vai acontecer. Eles não vão querer ver o circo. Eles não vão querer ver o circo pegar fogo. Infelizmente. Porque sabe, assim, Fórmula 1, o seu maior adversário é o seu companheiro de equipe. Já começa por aí. Segundo, eles não vão querer repetir 2013, o Multi 21 da Malásia. E na época que eu falei que o couro tem que comer, tem que pegar fogo, não tem que ter interferência de equipe. O circo tem que pegar lá dentro da pista mesmo. Certo? E assim, é assim que eu gosto de ver o automobilismo. Quer ver o circo pegar fogo e companheiro de equipe. Mas se respeitando, ó. Mas se respeitando. Disputa limpa. Isso é interferência. Aí para mim, é o que pega na questão do Leon Lawson. Sim. E assim, Fabrício, olha, eu vou falar uma coisa para você. Se o Pérez sair da Red Bull e o Ricardo entra lá, você pode ter certeza que o Ricardo não vai querer dar mole. Isso você pode ter certeza. Eu concordo plenamente com o que vocês disseram, concordo, inclusive, né, também 2 jovens, ia ser legal, mas a Red Bull ia ter umas dores de cabeça, Marco ia ter dor de cabeça. O Adrianinho ia ficar... Vai lá, desculpa. Não, fora ainda que o Marco não vai fritar o Verstappen, né? Ele ia ligar a fritadeira dele pro Lawson. Ainda tem isso. Opa, fritadeira não. Ia ligar o moedor. O quão de tritura de piloto, hein? Não é só triturador, não. Ele pode triturar e fritar também, não tem problema. É multiuso. É multiuso. Exatamente. É multiuso. Mas pode acabar com a carreira do Lawson. Dependendo da situação, pode. Então, eu não acho que a Red Bull vai fazer isso. Eles podem criar o Lawson para substituir o Verstappen. Eles podem fazer isso. Mas colocar os 2 juntos, não vai colocar. Não vai. É mais fácil o Ricardo ficar lá, ganha seu salário, fica como segundo piloto, não tem ameaça. Aí beleza. Mas. Ou outro piloto também, né? A gente está falando do Ricardo, mas pode vir outro. A gente não sabe. 2024 é a maioria dos contratos que acabam.
A gente não sabe como é que vai ser. Então, o Lawson pode ser para substituir o Verstappen, mas os dois juntos não. Disse tudo. Disse tudo. Você disse tudo, concordo com você e assino embaixo. Uma coisa que eu tava pensando faz um tempo aqui, fugindo um pouquinho do script. Pensou Vettel e Alonso na mesma equipe? Não ia dar certo. Não ia dar certo. Os dois querem a equipe, os dois sempre quiseram a equipe para si. Tanto o Vettel quanto o Alonso. É a mesma coisa da gente ter, desculpa a referência, mas é a mesma coisa da gente ter dois galos brigando numa rinha. É. Desculpa a referência. Não. Mas são dois pugilistas que um vai dominar o ringue. Não os dois. Não ia dar certo. É. Ia ter muita ferroada, né? Igual aquela homenagem para as abelhas, né? Ia ter bastante ferroada. Sim. Sim. E bom, eu concordo com você e assino embaixo, Zé. Matheus. Olha, Fabrício, meu Deus, hoje o menino Formiga caprichou, viu? Hoje o menino Formiga caprichou na pergunta, hein? Minha mãe do céu. Difícil essa responder, preciso pensar um pouquinho, viu? Olha, não daria. Sim. Não daria. Não iria funcionar. Alonso e Beto na mesma equipe. O Alonso é egocêntrico. De personalidade forte. O Vettel. O Vettel. Ambos querem puxar o time um pro lado. Puxar um pro lado. Um pro lado. Um lado do outro. Quer uma O Alonso. comparação simples? 2007. Alonso e Hamilton. Mesma coisa. Pois, Ia dar a mesma coisa. exatamente. Ia ser uma guerra fria. Ia ser a mesma coisa. E até pior. Pior não. Pior não. Mas ia ser uma guerra. Que aquilo que aconteceu na McLaren, que não foi apenas o Alonso sair pela porta de trás, pela porta dos fundos, aquilo ali tem muito mais história. Aquilo ali é um poço. Aquilo ali. Não é somente o que foi visto. Tem muita coisa de bastidor naquele 2007. Então, eu só me referi em relação a uma briga ferrenha entre dois companheiros de equipe. Simples assim. Ia ser a mesma coisa de Vettel e Alonso. Só isso. Eu concordo. Bom, vamos aqui. Logan Sargent terá seu contrato renovado para 2024? Já quer emendar com a outra? Já Claro. emenda. Já emenda. Quem é que vai para a Williams em 24? Simples. Felipe Drogovic terá alguma chance de ir para a Fórmula 1 no ano que vem? Conseguindo o dinheiro, que ele vai ter que levar, ele vai ter que levar dinheiro. Conseguindo o dinheiro, por que não? Porque foi um dos maiores erros que ele cometeu foi ter assinado com a Aston Martin. Sabendo que não teria vaga lá no mínimo por 2 anos. E 2026 a Aston Martin é parceira da Honda. E a Honda já avisou que era um piloto meu. Já avisou. Ou seja, teria apenas 2025. E como nós três aqui a gente já sabe, vai ser difícil do Alonso sair de lá em 25. Vai ser difícil. Pois é. Então ele não vai ter vaga. O Stroll não vai sair. Só se o pai dele vender a equipe. Ele não vai sair. Ele não vai sair. Não estou tirando mérito. Eu não gosto do Stroll. A minha opinião é essa. Para mim, ele não deveria estar na Fórmula 1. Tá? A minha opinião aqui. Podem discordar à vontade se quiserem. Ele não devia estar na Fórmula 1. Mas ele só vai sair se o pai vender a equipe. Caso contrário, ele vai continuar lá tranquilo, na dele, justificando o investimento do pai. Então, o Drogovic já errou nessa história.
Na Alfa Romeo foi especulado só para ganhar dinheiro. A equipe ganhar dinheiro. E a última vaga é da Williams. Ele tem que conquistar, ele tem que conseguir dinheiro. Se conseguir, a vaga é dele. É. Mas tem um adversário muito poderoso que se chama Mercedes. E lá pode entrar Mick Schumacher, pode voltar o De Vries. Então, tem chance, mas é complicado. É uma situação bem complicada, porém ele pode conseguir. Matheus? Fabrício do céu. O Homem-Formiga está solta. O Homem-Formiga está solta. Vamos lá. Olha. Fabrício do céu, você jogou uma bela pulga atrás da orelha, desculpa. Peço perdão aqui por ter saído aqui sem querer. É assim, olha, o Drugo, o movimento do Drugo, assim, de ter assinado com a Aston Martin foi péssimo. Foi um péssimo movimento, uma péssima jogada. E sabendo que o Stroll vai ficar até vender aqui. No máximo. Isso se o pai dele não comprar uma outra vaga numa equipe maior, né? Ainda tem essa história. Pois é. Outro ponto. Outro ponto que eu vejo do Drogovic, que ele errou. Assim, ele de ter assinado com a Aston Martin, sabendo que não teria espaço, não teria esse espaço todo. Ventilaram ele na Alfa Romeo. Estão ventilando ele na Williams. Eu vejo assim muito improvável. Tanto na Alfa, tanto na Williams. Eu vejo improvável, Fabrício. O cara precisa de 15 milhões de euros. E o euro aqui no Breno. E a nossa moeda, infelizmente, está abaixo. Vamos arredondar, ele precisa de 100 milhões de reais. Para arredondar, são 100 milhões de reais. Muito difícil. Muito difícil. Muito difícil. Muito difícil. O Drugo conseguir a vaga na Fórmula 1. Eu acho que assim, eu acho não. O Drugo, o caminho dele, com certeza, é Fórmula E. Com toda certeza, é Fórmula E. O caminho dele. É Fórmula E. É Fórmula E. Ele andou bem nos treinos de grupo lá. Então, eu acho que ele se adaptaria muito rápido lá. Iria pegar a mão do carro. Ia guiar o fino do fino lá. Opa. Acho que a conexão do Matheus caiu. Caiu. Mas bom, eu acho, né, que só mesmo tirando esse dinheiro mesmo, aí são 15 milhões de euros. Não é todo mundo que tem 15 milhões de euros. Ou é só ele chegar pro pai do Stroll e falar, ô chefinho, me dá aí um dinheiro para eu poder correr. 15 milhões, acho que 15 milhões de euros pro pai do Stroll é dinheiro de pinga. Sim. É dinheiro de pinga, mas a gente sabe também, se formos pensar um pouco mais frio, Fabrício, é a última chance do Drogovic. Porque em 2024 acabam-se os contratos. Só que nenhuma equipe grande vai querer ele. A Alpine ainda vai ficar um pouco mais com o Ocon e com o Gasly. A McLaren não vai se livrar do Norris e do Piastri. A Haas a gente não sabe, porque o Pietro está até hoje procurando vaga e aí não consegue. Sim. A AlphaTauri, ele já fechou a porta, porque o ano passado ele teve proposta da AlphaTauri para assumir no lugar do De Vries. O De Vries foi escolhido, mas o Drogovic teve essa escolha. Sim. Então, e a Sauber, que vai reassumir o ano que vem, está com a Audi. A Audi vai querer colocar um piloto dela sem dúvida alguma. Então é a última chance dele. Sem dúvida é a última chance do Drogovic. Se ele não conseguir essa vaga,
é melhor ele procurar algum outro lugar para ele guiar. E a Fórmula E ele também não vai. Ele já recusou o contrato com a Andretti, já recusou com a Maserati. Se eu não me engano, ele recusou com a Maserati. Por conta desse projeto Fórmula 1. Então, é a última chance dele. Se ele não conseguir, vai ser uma pena, mas acontece. Sim. E, bom, também foi o que eu estava lendo esses dias. Foi melhor para Aston Martin investir na X. Foi melhor para a XP investir na Aston Martin. Sim, foi por visibilidade. Foi a primeira vez também, né, que a XP investiu numa equipe de Fórmula 1, né? Então foi bom. A XP fazendo os investimentos dela, a XP levando a Fórmula 1, né? E metade desse valor dos 15 milhões vem da XP. Sim. São 7 milhões de euros que vem da XP. Então foi bom. Foi bom sim. Inclusive eles fizeram um trabalho de marketing muito bacana com a exposição que levaram até um mock-up do carro da Aston Martin. Eu fiz até um vídeo lá no canal do Bíblio mostrando o carro, né, aqui em Brasília. Então, eles fizeram bem, assim, investir em patrocinar. Só que o problema do Drogovic é conseguir outros patrocinadores que possam bancar os outros 50% dessa cota de patrocínio. Esse é o desafio, e não vai ser fácil. Sim, eu concordo plenamente com você. Bom, Youngers, são 10 horas e 2 minutos no momento. Hoje tivemos aí um grande bate-papo sobre Fórmula 1 com o grandíssimo José Morgato, certo? Sim, José Pedro Morgado, fica à vontade. José Pedro Morgato, da página Bibliomania F1, Matheus Henrique, que teve aqui uns probleminhas técnicos. José, novamente, meu amigo, foi uma honra ter a sua participação aqui. A honra foi toda minha. É uma live, é um vídeo bem diferente, né, para mim. E muito obrigado pelo convite. O Bibliomania também está à disposição, sempre, tá? Para a gente trocar informações, trocar figurinhas. Vai ser bem bacana. E foi uma honra estar aqui também no Young Racers. Um abraço aí, Fabrício. Um abraço para o Matheus também. E muito obrigado aí pelo convite mais uma vez. Obrigado, Fabrício. Muito obrigado, José. Muito obrigado a todos vocês que nos assistiram. E sexta-feira tem Young Racers Podcast. José, sigam o Bibliomania F1 do José Pedro Morgato. E uma boa noite a todos vocês, um bom início de semana e até sexta-feira. Valeu, galera. Tchau, tchau. Um abraço Tchau, a todos. Tchau, José. Obrigado.